Olá, quero agradecer a oportunidade de estar com todos vocês, meus queridos amigos, colegas e demais ouvintes. Para mim, momentos como o de hoje, de poder compartilhar assuntos interessantes, têm um valor todo especial. Representam, ao mesmo tempo, um estímulo muito grande. Eu gostaria hoje de dividir com vocês alguns conhecimentos ligados a interessantes interações de neurofenomenologia na hipnose e na meditação. Então, eu sou a doutora Eugênia Gossalter, PhD em hipnose clínica nos Estados Unidos e pós-graduanda em medicina, meditação e neurociências na França. Atuo hoje em dia em tempo quase integral no campo da hipnose clínica, na pesquisa e no ensino, além de desenvolver um trabalho de palestras e principalmente de seminários de mindfulness para grupos de pessoas ou também profissionais interessados em saber lidar com o inimigo número 1 de nossa época, que é o estresse. Este inimigo é terrível e ele custa muito caro em termos de bem-estar, que ele esteja ligado ou não aos fenômenos de pandemia. Os tópicos dos quais eu falarei hoje são mais ou menos os seguintes. Eu penso dividir essa pequena apresentação em 2 ou 3 partes. Sempre as novidades são necessárias, porque sabemos que na nossa época fascinante, com fenômenos de aceleração maiores do que nunca, tudo, absolutamente tudo muda. E a impermanência desafia quem se acomoda de alguma forma na viagem pela vida. O universo nos cobra, para dizer, uma evolução constante em todos os sentidos, até descobrirmos e fortalecermos aquele poder e aquela sabedoria inatos que nos permitirão de alcançarmos objetivos outrora inimagináveis e transpormos todos os obstáculos e fronteiras que antes limitavam o voo livre de nosso crescimento. O que tem contribuído realmente significativamente são as neurociências. As descobertas sobre as misteriosas conexões entre o cérebro, a mente e o corpo revelaram muito mais sobre a essência do homem. Deixe-nos então começar agora com o conceito de qualidade de vida. Por que qualidade de vida? Porque se nós formos analisarmos o trabalho é aquele de todos os profissionais da saúde, nosso objetivo maior se resume quase sempre, ou em grande parte, a melhora da qualidade de vida de nossos pacientes, não é? Que seja isso ao nível físico ou mental, ou em ambos, como na maioria dos casos. A expressão qualidade de vida, QOL, que é a abreviação de Quality of Life, foi empregada pela primeira vez pelo presidente americano Lyndon Johnson, em 1964. Ele declarou uma frase muito importante que marcou todas as pessoas. Ele falou algo assim: os objetivos não podem ser medidos através do recheio da conta bancária, mas só através da qualidade de vida que proporcionam as pessoas. Então, o interesse em conceitos como padrão de vida e qualidade de vida foi inicialmente partilhado por cientistas sociais, filósofos e políticos. Aos poucos, no entanto, o crescente desenvolvimento tecnológico da medicina e das ciências afins
trouxe como uma consequência negativa a sua progressiva desumanização. Este é um fato muito importante. Assim, a preocupação com o conceito de qualidade de vida veio a se referir a um movimento dentro das ciências humanas e biológicas, no sentido de valorizar parâmetros mais amplos do que o, entre aspas, mero controle de sintomas, do que simplesmente a diminuição da mortalidade ou ainda o aumento da expectativa de vida. O conceito foi acrescentado também nos conceitos de ensaios clínicos randomizados, onde vieram a ser a terceira dimensão a ser avaliada, além da eficácia e da segurança. A oncologia foi o campo e a especialidade que, por excelência, se viu confrontada com a necessidade de avaliar as condições de vida dos pacientes que tinham sua sobrevida aumentada com os tratamentos propostos, já que muitas vezes, por exemplo, na busca de acrescentar anos à vida, era deixado do lado a necessidade de acrescentar vida aos anos. A busca de um instrumento que avaliasse a qualidade de vida dentro de uma perspectiva genuinamente internacional fez com que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, organizasse um projeto colaborativo multicêntrico. O resultado deste projeto foi a elaboração do WHO QoL-100, um instrumento de avaliação de qualidade de vida composto por 100 itens. A elaboração deste instrumento resultou na definição de conceito, domínios e facetas. 3 aspectos fundamentais referentes ao construto qualidade de vida foram obtidos através de um grupo de experts de diferentes culturas. Então, temos aí a subjetividade, temos a multidimensionalidade e a presença de dimensões positivas, por exemplo, a mobilidade, e negativas, por exemplo, a dor. São estes aqui os itens, cada um subdividido em várias áreas. Temos no domínio 1, dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso. No domínio 2, que é o domínio psicológico, sentimentos positivos, pensar, aprender, memorizar, concentração. Temos a autoestima, temos imagem corporal e aparência, temos sentimentos negativos também. No domínio 3, temos um nível de independência, que diz respeito à mobilidade, a atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos, ou uma eventual até capacidade de trabalho ou ausência da mesma. No domínio 4, temos as relações sociais, incluindo relações pessoais, suporte no sentido de apoio social e também a atividade sexual. Domínio 5, o ambiente, onde entra segurança, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde sociais, oportunidades de aquisição, participação em e oportunidades de recreação e de lazer, e o próprio ambiente físico, com aspectos como poluição, ruído, trânsito, clima, etc. Item 23, transporte. Domínio 6, os aspectos espirituais, de religião e de crenças pessoais, que incluem os mesmos itens que o título sugere. Como podemos ver, o conjunto destes elementos nos dá uma ideia bem detalhada da qualidade de vida de uma pessoa.
Inovações sempre são necessárias. Então, falando mais especificamente do domínio físico, com subgrupos de dor e de desconforto, energia, fadiga, sono e repouso, vale lembrar que no ano 2020 existem, a nível mundial, 2,8 bilhões de pessoas sofrendo de dor crônica. Estes números assustadores testemunham da necessidade de trabalharmos mais duro do que nunca na descoberta, no aperfeiçoamento de meios que permitem uma ajuda eficiente para estas pessoas, sem comprometimento via efeitos colaterais nefastos. Digo isso em base na minha convicção profunda de que via hipnose clínica temos um meio poderoso à disposição para ajudar eficientemente. Dou alguma ênfase para isto, porque na medicina acadêmica, processos vitais que não são explicáveis de acordo com a bioquímica têm muitas vezes sido ignorados, mal interpretados ou ainda descartados, resultando desta forma numa situação onde a ciência médica colocou de lado uma das regras fundamentais da ciência, que reside na revisão dos fatos à luz de novos dados e evidências. A busca de mais e mais soluções químicas para problemas que não são químicos na sua origem tem resultado num congelamento do tempo. As armas farmacológicas que a medicina convencional tem desenvolvido são efetivamente potentes e eficazes em casos de emergência, porém, pouco mais do que paliativos na maioria das doenças crônicas. Resumindo, então, a qualidade de vida com a ajuda deste slide, temos a honra e a responsabilidade de sermos atores importantes na geração do bem-estar das pessoas. Agora, pressupondo nossa idoneidade e vocação profunda, fica imprescindível abrirmos novos caminhos. Falando de novos caminhos, eu vou citar tão somente um exemplo da abordagem empírica da minha prática pessoal. Eu tenho sido consultada mais e mais frequentemente por familiares de pacientes e pacientes mesmos com diagnósticos de esquizofrenia e bipolaridade, implorando por algum tipo de ajuda adicional. A conduta regulamentar seria de dizer, com a hipnose, a priori, não posso tratar você. No entanto, após uma explicação detalhada das eventuais limitações da abordagem hipnomeditativa, aceitei me fazer a tentativa de ajudar algumas pessoas. A qualidade de vida aumentou em todos os quesitos aqui listados neste slide. Ou seja, os resultados foram excelentes, tanto na melhora objetiva como na melhora subjetiva. Com a anuência do psiquiatra encarregado, houve aos poucos uma redução gradual da parte dos psicotrópicos prescritos e todos os pacientes relataram uma sensação de maior autoconfiança, autocontrole e bem-estar. Isso tem realmente me fascinado. É um outro dos caminhos interessantes, essas abordagens novas, que me interessou muito e que eu mencionei antes, constituiu para mim a integração da meditação mindfulness na vida de meus pacientes, sempre que possível. Eu vou estar falando disso na segunda parte dessa apresentação. Por enquanto, muito, muito obrigada.
Começando então a segunda parte da apresentação sobre neurofenomenologia na hipnose e na meditação, gostaria agora de falar brevemente da meditação mindfulness. Embora eu me interessei já pelas Ayurvedas quando adolescente, embora encontrei pessoalmente Deepak Chopra e outros defensores da meditação durante meus estudos na Inglaterra, minhas ideias preconcebidas sobre a meditação nos anos 90 foram realmente estas que eu vou mostrar para vocês agora. Ou seja, eu pensava que era preciso ser um monge ou algo do gênero para meditar. Eu pensava que as pessoas que meditavam tinham um quê de hippie, estavam um quê estranhas. Eu pensava que talvez seja preciso colocar algum incenso, ter um vestuário específico, ou ter que adotar que seja uma posição prescrita ou exteriorizar um sonoro ou bem rapidamente eu me dei conta de quão errada eu estava e segui o pensamento de Kant. Mudei, então, de ideia, totalmente. Bem, vocês podem se perguntar por que, entre as modalidades da meditação, ter escolhido a mindfulness? A resposta é simples. Embora tenha certamente outras formas de meditação também trazendo excelentes resultados para a saúde, a mindfulness conseguiu se integrar em nosso mundo ocidental. A definição da mindfulness é simples. A prática da mindfulness é simples. A mindfulness é universal, livre de dogmas religiosos e pode ser praticada a qualquer idade. Estes fatos falam por si só, não é mesmo? Então, para nos situar um pouco no tempo, dá para dizer que as primeiras, entre aspas, provas referenciando a prática da meditação datam do ano 5000 a.C. No entanto, foi principalmente no século passado que verdadeiramente houve movimentos sucessivos de ocidentalização, o que nos fez chegar no ano de 1979. Foi aqui que Jon Kabat-Zinn iniciou seu primeiro programa, que está sendo praticado até hoje e cada vez mais no mundo inteiro. Os programas de meditação sob a forma de MBSR, que é a abreviação para Mindfulness Based Stress Reduction, estão sendo usados por 35 anos. Primeiro na clínica de redução do estresse, fundada, como viram antes, pelo Dr. Kabat-Zinn em 1979, na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, e depois por centenas de centros e milhares de pessoas no mundo inteiro. Seguindo então, a mindfulness nada mais é do que a consciência que vem de uma atenção sistemática e deliberada e sem julgamento daquilo que, no momento presente, está mais próximo de nossa vivência ou de nossa experiência. Trata-se, na realidade, desse instante exato no qual nós estamos vivos, esse instante que seja agradável ou difícil, inesperado ou qualquer outra coisa, e das sensações físicas e dos sentimentos que estejam talvez notando neste instante. Na mindfulness, nós não estamos tentando resolver qualquer coisa, nem tampouco eliminar nossos problemas. Porém, contemplá-los instante após instante na nossa consciência, sem julgamento algum, pode às vezes ajudar a resolvê-los. Usando a terminologia como eu faço.
Então, como eu faço mindfulness? A mindfulness propõe 4 práticas formais para cultivar a consciência plena. Não vou estar entrando em demasiados detalhes a cada prática, mas simplesmente enumerá-las. Nós temos o body scan que desenvolve simultaneamente a concentração e a agilidade da atenção. Nós temos a yoga em plena consciência. A prática da yoga, palavra em sânscrito, se sabem, para união, pretende unir o corpo e a mente. Em terceiro lugar, como terceira prática, nós temos a meditação sentada. Ao sentar, o praticante volta à sua própria plenitude, afirmando seu equilíbrio intrínseco corpo-mente. E, finalmente, número 4, nós temos a meditação caminhada. Ao praticar a meditação caminhada, não pretendemos ir para algum lugar. Estamos simplesmente presentes a cada passo. A implementação e a difusão dessas práticas e seus efeitos se tornaram, aos poucos, objeto de inúmeros estudos e ensaios clínicos, tanto pelos efeitos sobre diversas patologias, como também a nível neurológico stricto sensu. Como podemos averiguar o número de trabalhos notáveis e fidedignos e expressão científica em jornais e revistas de renome cresceu exponencialmente, chegando em junho deste ano, 2021, ao número impressionante de 16.581 estudos. Neste próximo slide, vemos que os campos de uso estão ficando cada vez mais diversificados. Muito bem, então, esquematizando um pouco estas práticas, para que se tenha em mente algo sobre as origens, podemos ver um mix interessante que a Mindfulness ajudou a gerar. Descobrindo, então, que o programa de Kabat-Zinn, o MBSR, tem seus fundamentos tanto no Oriente como no Ocidente. Só uma palavra ainda sobre o MBSR. Ele nunca foi concebido como sendo uma terapia de grupo. É uma forma de medicina participativa, onde os participantes experiencialmente aprendem sobre seu estresse, a reatividade ao estresse e como podem ser capazes de responder aos desafios de sua vida. O MBSR pode também ser perspectivado como uma intervenção psicoeducativa, onde se oferece uma atmosfera que permite explorar a própria vida, sendo convidado a investigar o que encontra. O programa pode ser realizado em vários formatos, sendo o mais tradicional o curso de 8 semanas. Neste formato, o grupo reúne-se semanalmente para sessões de 2 a 2 horas e meia, havendo também uma sessão intensiva de um dia, 6 a 8 horas geralmente, realizada em torno da sexta semana. Existem também programas sob forma de imersão em um retiro de 5 dias consecutivos. Muito bem, concluo então essa parte da mindfulness e gostaria só de dar ainda uma olhada nos benefícios que ela pode nos trazer. Afinal, seu caráter terapêutico é de nosso maior interesse, não é mesmo? Então, primeiramente, a ação sobre os efeitos nefastos do estresse crônico. Sabemos que se o sistema simpático for estimulado de forma crônica, pela liberação de adrenalina, norepinefrina e corticosteroides, entre outros, o estresse se transforma em estresse nocivo, acompanhado de sintomas múltiplos, que podemos ver aqui detalhados. Temos na parte do corpo
sintomas como dores de cabeça, cansaço, falta de ar, irritações da pele, etc. Podemos mencionar na parte da mente, negatividade, preocupação, pensamentos confusos, pesadelos, e na parte das emoções, apreensão, depressão, falta de autoconfiança, apatia e até alienação. Parte do comportamento, temos mais riscos de acidentes, mais fumo e álcool, insônia, inquietação, etc. Obviamente, a lista não é exaustiva. Agora aqui, neste slide, temos uma pequena tabela de dados que foram juntados pelos profissionais da saúde e pelos próprios pacientes, com aumentos significativos de estados desejáveis. Em resumo, e para encerrar este tópico agora, este slide mostra os efeitos benéficos da mindfulness numa grande variedade de patologias. Temos aqui a dor crônica, a doença cardiovascular, transtornos de estresse, câncer, obesidade, ansiedade, hipertensão, depressão severa, diabetes, calorões, transtornos do sono, transtornos de humor, fibromialgia, HIV, doenças gastrointestinais, asma, entre muitas outras doenças. Neste próximo slide, para terminar este tópico de mindfulness para hoje, eu coloquei algumas das pesquisas e as referências para as pessoas interessadas em ler estes artigos, que são de origem científica, elaborados por autores bem conhecidos. Claro que, imediatamente, veio o pensamento, mas também trato ou ajudo a tratar as patologias que eu mencionei antes com a hipnose. E aí, como eu posso explicar isso? Quais as convergências e divergências das duas abordagens? Permito-me de deixar este questionamento, então, para a próxima parte. Muito obrigada. E volta, então, desta vez, com mais uma parte e o próximo tópico. Para que olhássemos o que acontece a nível da neurofenomenologia em ambos os estados, ou seja, a hipnose e a meditação, eu proponho uma curta viagem para dentro de nosso cérebro e as bilhões de interações lá existentes, o conectoma. Porém, antes, um pequeno comentário sobre o próprio termo neurofenomenologia. Historicamente, enquanto os cientistas tinham acesso a métodos bastante avançados para imaginar e modelar o cérebro, o que ficava para trás foi a investigação da experiência subjetiva na primeira pessoa. Ao antecipar esta crise metodológica, Varela propôs em 1996 de linkar a ciência cognitiva com uma abordagem focada na experiência humana e cunhou o termo de neurofenomenologia, com o objetivo de incluir os dois aspectos. Isto consistia num desafio triplo. Primeiro, ajudar os participantes para gerarem e manterem, principalmente, estados experimentais específicos. Segundo aspecto, gerar uma metaconsciência destes estados. E o terceiro desafio, juntar descrições precisas na primeira pessoa destes estados. Logo falaremos um pouco mais disto. O conectoma, como o nome indica, revela as áreas cerebrais e suas conexões. Desta forma, podemos visualizar o cérebro em repouso e também quando ele executa tarefas específicas.
Como em todos os sistemas, existem dois aspectos de investigação. A estrutura, que vemos aqui neste slide, mas também a sua função, ilustrada nestes desenhos, que a estrutura em questão pode executar ou desenvolver. Entre a multidão de redes cerebrais detectáveis ao repouso, a rede padrão, geralmente abreviada DMN, do inglês Default Mode Network, e a rede atencional, abreviada ACN, por Attention Control Network, foram estudadas em grande detalhe. Via uma atividade do córtex motor direito e esquerdo, os dois hemisférios se sincronizam. E isto, surpreendentemente, numa pessoa deitada e perfeitamente imóvel, debaixo de um dispositivo de ressonância magnética. Isto foi visto pela primeira vez em 92. Esta atividade espontânea de sincronização ao repouso se tornou a seguir objeto de inúmeros estudos de IRM funcional. O cérebro, então, mesmo estando em repouso, não está inativo. Bem ao contrário. Ele se caracteriza por uma dinâmica complexa que engloba diferentes redes. De um ponto de vista funcional, regiões cerebrais distantes estão fortemente conectadas e apresentam flutuações síncronas de baixa frequência. As redes, no estado de repouso, não são estáticas, mas evoluem ao longo da vida em função do momento e com o aprendizado de novos conhecimentos e a adaptação de comportamentos frente ao ambiente. Agora, quais os atributos da DMN? A DMN são regiões cerebrais geralmente situadas na face mediana dos lobos frontais e parietais, o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior e posterior. Existe, como foi comprovado, na DMN uma atividade cognitiva espontânea, dirigida para nosso interior, ou seja, uma introspecção. Esta rede está envolvida em tarefas focadas, tais como a memória autobiográfica, o daydreaming, o sono, a projeção do futuro e a tentativa de entendermos a perspectiva de outras pessoas. E então olhamos agora os atributos da ACN. As regiões inclusas são, antes de tudo, as áreas dorsais e laterais do córtex frontal e parietal. A ACN é ativada quando realizamos qualquer tarefa cognitiva que requer um certo nível de atenção do exterior. Mesmo se na maioria das redes tem algum equivalente, por exemplo, em ratos e macacos, a ACN é a única da qual possa-se dizer que ela vem a representar o resultado evolutivo de uma cognição própria ao ser humano. Sintetizando, então, um pouco, em muitos instantes, nossa atividade cerebral fica oscilando entre a DMN e a ACN, o que ilustraria uma capacidade importante de adaptação do cérebro. Também constatou-se que os efeitos de envelhecimento do cérebro, e até mesmo quando ele estiver com perturbações cognitivas, não influenciavam este funcionamento de vai e vem. Um recente estudo conseguiu comprovar que a distinção crucial não era tanto na atenção interna versus a externa, mas no processamento de informação. A DMN estaria associada ao processamento social de informações, raciocinar, por exemplo, sobre nossa mente,
e a mente de outras pessoas, enquanto a ACM lidaria com processamento não social, raciocinando então sobre, por exemplo, objetos físicos. A pergunta vem então, por que não funcionam o tempo todo? Economia de recursos, como podemos ver aqui. Essa resposta, resumida, é simplesmente esta: economia de recursos. Um breve exemplo disto seria, por exemplo, a rede cerebral que proporciona a leitura em voz alta. Esta ativa sucessivamente as áreas cerebrais distantes, o córtex visual primário no lobo occipital, ativado pela visão das palavras, o giro angular no lobo parietal, que intervém, entre outros, nas representações espaciais, a área de Wernicke no lobo temporal e a área de Broca no lobo frontal, ligado à compreensão da linguagem e da fala. E, quase por último, o córtex motor no lobo frontal, permitindo a enunciação das palavras livres. Que sinfonia! Se pensamos nisso tudo, já nos sentimos cansados, não é? Ela vem daí, a necessidade da economia, sim. Então, mais do que uma mera lupa, o conectoma é o instrumento através do qual nossa percepção de distúrbios do sistema nervoso central começou a mudar. Hoje, por exemplo, se chamam de conectopatias as patologias caracterizadas por perturbação topologia das redes do cérebro. Este termo junta ao mesmo tempo patologias de desenvolvimento e degenerativas, tais como autismo, esquizofrenia, Alzheimer ou esclerose em placas. De fato, o autismo ilustra bem a evolução de nosso conhecimento ligado à utilização do conectoma. Contrariamente a certas ideias preconcebidas, o número demasiado de conexões não é um trunfo para nosso cérebro. Bem ao contrário. Um cérebro ultraconectado não funciona corretamente. No autismo, o lobo frontal apresenta um excesso de conexões locais muito cedo no desenvolvimento, e uma desorganização da conectividade leva a um empobrecimento da comunicação com outras áreas cerebrais, impossibilitando dessa forma as regiões frontais de exercerem um controle das atividades cognitivas que elas permitam normalmente. Porém, não se raciocina mais em termos de conectividade abaixo ou acima do normal, mas em termos de reorganização, ou ainda, mais exatamente, em termos de reorganização compensatória da topologia do cérebro nas pessoas autistas. Tanto que hoje não se descreve mais o autismo como uma doença, mas como uma diferença. O Alzheimer e a esclerose em placas também são conectopatias associadas a um déficit metabólico. E o estudo do conectoma dos doentes nos informa sobre as causas e o desenvolvimento destas patologias. No Alzheimer, por exemplo, o hipocampo e a região cingulada posterior sofrem de uma diminuição de sua atividade metabólica. Sabemos que estas regiões são elementos essenciais do funcionamento e as perturbações resultam nos problemas cognitivos tipicamente associados à doença, como, por exemplo, a perda da memória. Quanto à esclerose em placas, ela reflete uma alteração das conexões a longa distância, reduzindo o fluxo de informações e que limita a eficiência principalmente das redes motoras.
Outras patologias, como a depressão, esquizofrenia, epilepsia, também ganham avanços graças aos novos conhecimentos. Em resumo, acabamos então de ver quão importante o entendimento do conectoma e de seu funcionamento. Vamos um passo adiante. Para levar este estudo muito mais longe do que os IRM nos permitiam, a União Europeia lançou em fim de 2013 o Human Brain Project, o HBP, cujos custos se elevam a aproximadamente 1 bilhão de euros de investimento ao longo de 10 anos. Na sua fase final, de abril de 2020 a março de 2023, o HBP foca em 3 áreas específicas: redes cerebrais, seu papel na consciência e redes neurais artificiais, enquanto expandem ainda mais os estudos aprofundados dos chamados e-brains, electronic brains. No próximo slide, vemos mais detalhes das tarefas que o projeto se impôs. Então, o objetivo é de conceber um simulador numérico de 90 bilhões de neurônios e 100 mil bilhões de conexões. 2. Construir um modelo virtual exato do cérebro. 3. Via computador, possibilitar a pesquisa fundamental sobre células e circuitos, assim como ensaios terapêuticos virtuais. 4. Modelizar, e veremos detalhes disso no próximo slide, cada nível de funcionamento. Então, temos aqui o nível molecular, o nível celular, o nível dos circuitos, o nível das áreas cerebrais e o nível do cérebro inteiro. É literalmente um projeto faraônico, não é mesmo? Bom, então, permito-me de rapidamente sintetizar o que vimos até agora. Primeiro, então, somos atores importantes num conceito que diz respeito a toda a humanidade, ou seja, conceito de qualidade de vida. Ele é de nossa responsabilidade e podemos intervir nele. Em segundo lugar, vimos rapidamente a mindfulness, que parece ajudar a amenizar um grande número de enfermidades que também podemos aliviar via hipnose. E em terceiro lugar, existem 2 vastas redes cerebrais em nosso cérebro, a DMN e a ACN. As 2 funcionam em oposição de fase. Deixo então agora para a última parte o tópico sobre as divergências e convergências entre a hipnose e a meditação. Muito obrigada e até daqui a pouco. Voltando então para a quarta parte desta pequena apresentação, durante a qual eu falarei um pouquinho sobre as divergências e convergências entre a hipnose clínica e a meditação. Então, quais estas divergências dos quais podemos falar em termos das modalidades terapêuticas, hipnose e mindfulness? E o que já sabemos graças aos estudos? Enquanto eu tentarei compartilhar com vocês algumas respostas que eu achei, eu vou deixar esse próximo slide que eu elaborei para um pôster no 10º Congresso de Brain, Behavior and Emotions, porque ele resume de forma sucinta todos os detalhes que eu achei particularmente pertinentes. Quais então são estas convergências? Embora a hipnose e a meditação representem 2 áreas distintas de prática, elas parecem se sobrepor em termos de fenomenologia, de mecanismos cognitivos
e também em partes, em substratos neurais. Muitas formas de meditação e a hipnose compartilham uma característica que consiste na regulação ou modulação da atenção, começando muitas vezes com a tentativa de relaxar e concentrar a mente ao focar a atenção. Qualquer seja o meio que usamos para induzir este estado, existem claramente alterações na escala PCI, que vou mostrar a vocês agora aqui. O PCI, ou seja, Inventário da Fenomenologia da Consciência, contribui a determinar um score deste estado hipnoide, baseado nos seguintes critérios: estado alterado, autoconsciência, percepção diferenciada do tempo, absorção, controle voluntário, racionalidade, diálogo interno, alterações de experiência, memória e imagem corporal. Nos últimos anos, surgiu uma enorme quantidade de pesquisas, como a de Lutz e Davidson, demonstrando que ambas as modalidades haviam uma influência documentada sobre os processos que incluem, e aqui vamos ver esses processos, então a atenção, a emoção, a função e fisiologia cerebral. Outro aspecto, ao olharmos os processos fundamentais da consciência e da cognição, fica claro que o fato de ganhar controle sobre padrões indesejáveis de comportamento e da cognição é um objetivo central para ambas, a hipnose e a meditação. Enquanto os processos controlados são propositais, lentos e envolvem esforço, as respostas automáticas são involuntárias, rápidas e sem esforço. Citando, por exemplo, o fato de nos tornarmos alfabetizados. Este representa um processo controlado, deliberado e que requer atenção. Uma vez adquirida e praticada, a leitura se torna um processo automático, rápido e sem esforço. Porém, uma vez assim automatizado, o processo tende a se tornar mais resistente ao controle e até grandemente imperturbável. Isto representa um perigo potencial, porque automatismos podem, em certos casos pelo menos, formar a razão principal para desordens mentais, tais como, para citar só 2 exemplos, a ruminação na depressão e o comportamento impulsivo nos transtornos de autorregulação, como a síndrome de Tourette. Explica-se, então, que, além de avançar no nosso entendimento do controle voluntário, o fato de ter controle sobre processos profundamente enraizados tem primordial importância nas intervenções clínicas. Enquanto muitos estudos investigaram como processos controlados se tornaram automáticos, poucos examinaram como o inverso acontece, ou pode ser provocado. Obviamente, a hipnose e a meditação nos dão perspectivas adicionais para investigarmos esta modulação. Isso foi um achado de Lifshitz. O objetivo seria termos um entendimento científico do controle voluntário na saúde como na doença. Bem, passando então agora para as divergências entre as duas modalidades. As pessoas que procuram por hipnose geralmente estão interessadas em resultados específicos, tal como a remoção de algum sintoma. As pessoas que meditam, contrariamente a isto,
estão interessadas em objetivos a mais longo prazo, como a serenidade, insight, libertação espiritual ou até mesmo iluminação. A pessoa treinada em meditação está apta a reconhecer estes estados e relatar a presença ou ausência de acontecimentos mentais, tais como o pensamento associativo, o sentimento de alegria ou de equanimidade. Ou seja, a mindfulness permite ao sujeito de observar os estados de transe e relatá-los, contrastando com a hipnose, onde, em estado mais profundo, a pessoa talvez tão somente consiga colocar o número de 1 a 10 na escala da profundidade experimentada. Resumindo, as duas práticas diferem fundamentalmente em termos de metacognição, ou seja, o conhecimento do conteúdo da experiência subjetiva própria. Isto nos leva a brevemente querer analisar os conceitos de sugestão, atenção e expectativa. A relação íntima entre a sugestão e a atenção tem implicações importantes, tanto para os modelos teóricos como para a prática contemplativa terapêutica. Existe uma abundante literatura científica quanto ao poder da sugestão para influenciar a mente, o cérebro e o comportamento. Relatórios de imagens documentaram o poder da sugestão sobre as funções da atenção e suas redes cerebrais associadas. Isso foi dito por Raz e Campbell em 2011. Uma curta sugestão verbal, mesmo que incluindo só poucas palavras, pode levar a alterações na percepção, cognição e no comportamento em sujeitos altamente sugestionáveis. A sugestão e a atenção refletem duas interseções centrais na exploração das diferenças entre a hipnose e a meditação. Sumariamente, a atenção se refere no sentido amplo à alocação de recursos do processamento cognitivo, sendo que implicam em diferentes áreas cerebrais que mediam diferentes subprocessos, como, por exemplo, o monitoramento, o controle e a função de orientação. A evidência suporta que a atenção e a sugestão se sobrepõem em termos de neuroanatomia, de circuitos neurais, de moduladores químicos e de estruturas celulares. A expectativa e a sugestão estão partes integrantes da hipnose e da meditação e podem também ter um papel importante na meditação. Tais interações muito provavelmente envolvem uma riqueza de encorajamentos sugestivos e de expectativa. Na minha prática pessoal, aprendi que, exercendo uma intenção muito forte, ajudava muito nos resultados de meu trabalho. Então, quais as conclusões? Até hoje, a hipnose foi associada genericamente a um estado específico de consciência, a transe. No entanto, os especialistas e profissionais chegaram a nenhum consenso definitivo quanto às características psicológicas deste estado, e muito menos foram capazes de identificar indícios confiáveis neurofisiológicos, dando suporte à sua existência. Por isto, estes pesquisadores, como Lin e colegas em 2013, preferem se referir à hipnose como definida pela flexibilidade que ela oferece de modular características da consciência, ao invés de se referirem a um único estado específico de atenção. Desta forma,
A relação íntima entre a sugestão e a atenção parece se estender além do contexto da hipnose ou da meditação e pode conter implicações significativas para o entendimento empírico e o uso terapêutico das práticas contemplativas em geral. Ao providenciar meios de gerar alterações profundas e altamente específicas a nível de atenção e de consciência, a hipnose e a meditação se mostraram ferramentas extremamente valiosas. Chegamos então a uma certeza, que reside no fato que o campo da literatura comparativa da hipnose e da meditação está ainda em gestação, especialmente no que se refere ao lado neural. Então, antes de me aventurar em querer fornecer algum tipo de verdade definitiva, talvez consegui revelar para vocês o potencial de integrar estes dois campos para que se chegue a uma exploração mais refinada de um ponto de vista conceitual e metodológico. A justaposição das duas, sem dúvida, melhoraria a descrição científica de seus correlatos fenomenológicos, psicológicos e neurais. A conclusão de minha profunda convicção fica, então, que pelos incomparáveis benefícios destas abordagens humanistas, sistêmicas, validadas cientificamente, não pode subsistir dúvida quanto à necessidade de sua integração urgente em todos os sistemas de saúde pública. Cabe então agora fazer a ponte entre elas. Devo admitir que é com muita impaciência que eu estou esperando mais e mais descobertas do Human Brain Project. Eu tenho a impressão que todo o nosso trabalho vai ter explicações claras e convincentes. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero encontrá-los novamente para uma outra apresentação com outro tópico. Muito, muito obrigada.